Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Saudade que eu tava de vocês. Dei uma sumidinha aí por 2 semanas, mas por contas de coisas boas, né? Eu tava gravando um filme junto com a minha namorada, graças a Deus. Fiz um pedido de namoro oficial pra ela. E se vocês quiserem, eu solto aí no canal também como é que foi o pedido. Foi, foi lindo. A honra e glória de Deus, a gente se encontrou. Mas esse é assunto para outro vídeo. Outra hora eu conto sobre esse testemunho da minha vida também. Enfim, então eu estava gravando, daí estava com outro trabalho também, o lançamento de um livro de uma amiga, e estava sem time, né? Sem time para gravar os vídeos. Eu sei que eu me comprometi toda semana, peço desculpa, mas vou tentar ser sempre assíduo, né? Dentro dessa questão, porque é um compromisso não só com vocês, mas com Deus principalmente, né? Esse canal serve para honrar e glorificar Ele. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou o Ruivo, né? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre arte, sobre educação, sobre Bíblia, sobre Cristo, porque um pouco desse mundo todo é o que eu vivo, né? Então eu sou cristão e também sou artista, eu sou professor. Estamos aí para isso, para levar a palavra dele através da arte, né? Esse é o nosso objetivo. E na verdade o objetivo desse canal aqui é basicamente refletir sobre algumas coisas, refletir sobre a vida, sobre pontos de vistas diferentes e um ponto de vista de um artista cristão, que é o que eu sou, né? Então foi o que Deus me chamou para fazer e é isso que a gente faz. Para a gente começar o vídeo de hoje, então, eu trouxe um tema que provavelmente vocês já devem ter visto pela thumb, pelo próprio título do vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu sei que talvez eu esteja um pouco atrasado, mas acabou as Olimpíadas durante essa semana, então eu acho que talvez não esteja tão atrasado ainda, mas a gente vai falar sobre a abertura, né? A abertura das Olimpíadas, o que aconteceu, o que rolou, porque eu como artista e como cristão não poderia deixar de falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas elas querem falar sobre, mas não têm propriedade. E eu acredito que Deus me deu essa propriedade. Eu estudei sobre isso, eu estudei sobre a arte, estudei sobre estudo, né? O cristianismo é um estudo constante, né? Uma vida com Cristo é um relacionamento que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, mas a arte em si é uma coisa que eu realmente estudei, né? E eu vivo isso também como artista, então eu preciso falar sobre o que aconteceu, porque querendo ou não, foi uma manifestação artística dentro daquilo ali, né? Então, antes da gente debulhar sobre, eu quero seguir um texto base para a gente começar, né? Eu sei que o intuito do canal não é em nenhum momento ficar pregando, mas como a gente fala sobre arte e sobre Cristo, é impossível a gente não falar sobre Bíblia, né? Não falar sobre a palavra de Deus, porque isso daqui é a nossa base de vida, é a nossa base que vai nos guiar em todos os pensamentos e todas as nossas discussões que eu trago aqui para o canal. Então, vamos lá. 1 Coríntios 8. Eu vou ler ele inteiro, é um pouquinho grande, mas eu preciso ler ele inteiro para fazer sentido. Eu pensei em pegar em uma parte só, mas vocês não iriam entender o contexto, então acho que é bom ler ele inteiro. Então, Paulo fala assim à igreja de Corinto: Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama Deus é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existe os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. Existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessa pessoa é fraca, e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite,
Nós não perdemos nada se não comemos e não ganharemos nada se comemos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimento no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimento oferecido aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Em outras versões, a Bíblia ela vai trazer, portanto, se o alimento faz com que a gente escandalize o nosso irmão, eu não vou fazer isso, né? Então aqui a gente vai usar a palavra escandalizar também para trazer o entendimento do que eu quero propor dessa discussão de hoje. Por que eu quis trazer esse versículo, né? Toda essa passagem, na verdade, não foi só um versículo, né? Mas toda essa passagem de Paulo para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Primeiro assim, como eu falei, eu estudo a arte, então desde o primeiro momento onde eu pisei na faculdade, eu coloquei realmente a teoria na minha cabeça e comecei a praticar isso. A arte, a gente entende que a arte ela veio para transformar, para questionar, para refletir, para mudar, para expressar nossos sentimentos, nossas emoções. Então, a arte ela serve para isso. Então, a gente vai analisar de um ponto artístico primeiramente. O que eles fizeram na abertura das Olimpíadas? Eles pegaram talvez o quadro, talvez não, né? Ficou na cara, né? O quadro de Leonardo da Vinci, onde eles reproduziram de uma forma um tanto quanto polêmica, né? Então essa é a palavra, não tenho o que dizer. Onde eles colocaram pessoas que realmente não seriam os discípulos de Jesus, talvez. Né? Então, onde eles quiseram causar, e essa foi a verdade. Né? Então, eu sou formado em licenciatura em teatro, então a partir disso eu tenho uma matéria na faculdade chamada performance. Né? E a gente chama performance, ela vem realmente para causar uma estranheza, ela vem para causar um impacto na hora que as pessoas olham aquilo. E se a gente olhar de um ponto artisticamente falando, eles conseguiram alcançar esse objetivo. Né? Por quê? Porque chocou o mundo todo. Né? Até pessoas que não são cristãs se incomodaram de ver aquilo por falar assim, cara, que falta de respeito quanto a isso, né? Eu vi outras pessoas também, óbvio, dentro da arte, como eu sou, né? Eu vivo nesse mundo, então eu acabo tendo vários conhecidos que pensam de maneira diferente também, nem todo mundo é cristão, e falaram assim, foi uma representação dos deuses, do Olimpo e tudo mais, porque as Olimpíadas veio da Grécia Antiga, né? Para quem não sabe, e pode ser que eles queriam ter feito uma homenagem também aos deuses do Olimpo, né, colocando ali também a figura de Dionísio em cima da mesa e papapá e todo aquele rolê. Mas eu acredito que não, eu acredito que realmente tenha sido uma representação por conta de realmente eles estavam dispostos como se fosse no quadro. Né? E depois até a própria federação, se não me engano, das Olimpíadas, né, mandou uma nota se retratando e tudo mais, onde eles não queriam ofender ninguém. Mas enfim, então eles conseguiram causar aquele estranhamento numa sociedade. De um ponto artístico, foi lindo. Eles conseguiram alcançar o seu objetivo. Né? Então eles fizeram uma performance, tudo performático, papapá, tá. Ok. Né? Agora, como cristão, a gente olha para aquilo. Primeiro que a gente precisa entender que a arte ela é uma representação de uma pessoa, né? Ela é uma interpretação de uma pessoa, na verdade, sobre determinado assunto, né? Então, por exemplo, se a gente pegar também o quadro do Leonardo da Vinci, eles estão sentados numa mesa reta, onde, teologicamente falando, onde já tem estudo sobre isso, não seria daquela forma que eles estariam sentados, né? Até porque as mesas eram como se fosse um formato de U, né? Então, não é aquela mesa reta. Então, aquilo também é uma interpretação do pintor Leonardo da Vinci. Mas esse é uma questão para um outro vídeo, qualquer coisa. Né? Não vamos me aprofundar nisso. Mas qual que é a real? Então eles pegaram aquele quadro, onde serviram de exemplo, de referência, né,
para fazer toda aquela performance, causando uma certa estranheza, colocando a figura de Dionísio no meio do rolê. Né? Dionísio, para quem não sabe, deus do vinho, deus do teatro, né? Dizem que é deus do vinho e do teatro, e segundo a mitologia grega, obviamente. Então, mas uma coisa é certa, né, que a gente precisa entender dentro da história do teatro, realmente a gente coloca sempre do teatro ocidental, deixar isso bem claro, porque no Oriente já acontecia manifestações artísticas, mas dentro do teatro ocidental a gente sempre leva como regra que surgiu na Grécia Antiga. Né? Então, os primeiros historiadores lá, tipo, desde Aristóteles, onde ele definiu a poética de como deveria ser escrita uma tragédia grega, onde Sófocles e Eurípides começam a escrever. Então, nós temos a Grécia Antiga como berço do teatro. E aí nós temos a questão de Dionísio, onde colocam como se fosse o Dionísio o deus criador do teatro, né? Por conta que surgiu nos seus rituais, nos cantos de tirambo, bababá, bababá, aquele rolê que vocês já sabem. Ou não, também, mas isso é conversa para outro dia. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês agora, a gente como cristão? Primeiro, a gente entende, então aqui Paulo ele escreve 1 Coríntios 8, 6, ele fala assim: porém, para nós existe somente um Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Ou seja, a gente acredita que Deus criou todas as coisas. Então, o teatro, que é uma coisa que a gente diz que é na Grécia, a gente sabe que foi criado por Deus, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Ou seja, então nós acreditamos, como cristãos, é impossível a gente pensar que o teatro ele veio como uma forma religiosa de Dionísio. Né? Pode ser que tenha surgido lá nos seus rituais, papapá, mas a verdade verdadeira é que aquilo ali também é de Deus e que em algum momento ela foi profanada. Né? Então, existe essa questão do sagrado e o profano, e o teatro ele acabou sendo virando algo profano. Né? E até a Igreja Católica realmente recuperar todo o rolê do teatro lá no século X já, na verdade, né? Porque até então a Igreja Católica tinha proibido o teatro, mas até começarem a entender que o teatro também serve como uma maneira de evangelização, era tido como algo profano, né? Não era algo sacro, algo sagrado. E aí, a gente como cristão, eu como cristão e artista, agora eu me coloco, eu acho que a gente precisa se posicionar a partir desse momento, de entender o que é para mim e o que não é. Né? Como eu falei, eu estudei a arte dentro de uma faculdade. Então, dentro da academia, a gente entende que o teatro, a arte, a performance, ela vem para causar estranheza, vem para revolucionar, vem para transformar uma sociedade, vem para transformar uma cultura, vem para dar um choque de cultura, que foi isso que aconteceu. Mas ela também serve para manifestar coisas que estão dentro do nosso interno, pensando no quê? Nos meus valores, na minha moral, o que eu quero passar para a sociedade como artista. E a partir disso, então, se a gente se posiciona como artista e cristão, logo eu vou entender que a minha arte ela precisa posicionar Cristo para todas as pessoas. E se a gente vai posicionar Cristo, eu entendo que como artista, por exemplo, hoje eu consigo ter esse entendimento. Até um tempo atrás eu poderia falar assim, não, foi tudo certo, e os cristãos estão criticando por conta que só sabem fazer isso. Né? Mas a gente entende que realmente, como artista cristão, a gente precisa se posicionar e falar assim, cara, eu não faria isso. Por quê? Mesmo eu tendo essa facilidade de separar as coisas, né, no sentido assim, cara, isso daqui é meu profissional, então eu faria uma performance dessa? Faria. Porém, hoje eu tenho a maturidade para entender que eu não faria. Por quê? Porque aí Paulo ele vai escrever lá pra gente assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caia em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você que tem conhecimento comendo alimento no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimento oferecido aos ídolos? E depois ele vai falar sobre o escandalizar. Né? Então, portanto, se o alimento faz com que seu irmão se escandalize, nunca mais vou comer a carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Ou seja, então eu entendo que eu posso ter o conhecimento de entender que aquilo lá é o meu profissional, porém, se eu me posiciono como cristão, eu vou entender que eu sou uma referência muitas vezes para as outras pessoas que são mais fracas na fé ainda, que são novos convertidos. Né? Então, um novo convertido vai olhar para mim como cristão, onde eu tenho maturidade de fazer aquilo,
sem necessariamente pecar contra Deus, mas ele vai querer fazer aquilo e ele não tem o mesmo conhecimento que o meu, e ele vai acabar pecando, ou seja, eu vou ser o culpado pelo pecado dele. Então, eu entendo que eu não vou fazer algo que escandalize o evangelho, né? Então, o que Paulo nos aconselha é realmente, cara, não faça isso. Né? Então, eu como artista cristão, a gente como artista cristão, né, eu imagino que quem assiste meu canal é porque tem a mesma linha de raciocínio que a minha, e se não tiver, está aberta a ouvir. Né? Então, a gente como artista cristão, a gente precisa entender que existe uma arte, mas existe também o nosso posicionamento. Né? Então, eu trabalho com arte profissionalmente, mas qual que é o meu limite, né? Existe sempre essa pergunta, qual que é o limite do humor? Qual que é o limite da arte? Até onde que a gente vai? Cara, você tem que ir de acordo com os seus valores e a tua moral. Né? Então, se os meus princípios, a minha moral me colocam numa situação onde eu falo assim, cara, eu não vou fazer isso porque senão eu vou escandalizar as outras pessoas, onde as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento que a minha e vou fazer com que elas pequem, então por que eu vou fazer aquilo? Né? Então, a gente precisa entender que o rolê que eles fizeram lá foi um rolê artístico, muito bonito, né? Ok, mas escandaliza, né? Aquele negócio ali, tipo, faz assim, putz, dá um choque legal na galera. E a gente, como cristão, não pode passar por isso. Né? Então a gente não pode realmente se envolver com esse tipo de ideologia nesse sentido, por conta que não leva os princípios cristãos para aquilo, né? Então, muitas pessoas olham para aquilo e aí vão acabar se desviando, ou até mesmo fazendo com que peque contra Cristo, assim como Paulo nos coloca. É um assunto complicado, é um assunto bem que a gente poderia ficar horas e horas debatendo sobre isso, né? Mas a ideia é que não se estenda muito essa discussão. Mas eu queria colocar esse ponto de vista justamente para vocês também pensarem sobre isso, refletirem e, e para a gente entender que, na verdade, também a gente não deve atacar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes a gente quer atacar aquilo que é desconhecido. Né? O ser humano ele tem essa mania de que tipo, tudo aquilo que é estranho a gente tem repulsa e a gente ataca. Então, o que a gente deve fazer como cristão? Como cristão, a gente deve orar somente, né? Então, entender que o nosso papel na Terra é ser sal e luz dessa terra. Né? E como que a gente é sal e luz dessa terra? Cara, a gente não vai atacar as pessoas, a gente não tá aqui, Cristo não nos chamou para odiar as pessoas e falar assim, vocês vão tudo pro inferno, papapá, e colocar o medo nas pessoas. Porque a França vai sofrer agora a ira de Deus e não sei das quantas. Cara, a gente sabe que Jesus ele é misericordioso e Deus também, e a sua justiça também vai vir em algum momento, mas enquanto ela não vem, quem é a gente para ficar julgando dessa forma, né? Onde a gente coloca os nossos irmãos, porque querendo ou não, a gente precisa entender que eles são os nossos irmãos, né? Se Deus criou, eles fazem parte disso e a gente precisa fazer a nossa parte para alcançá-los, colocando a luz sobre eles e a revelação da palavra. Né? Então, quando Jesus nos chama para ser luz, é isso, é ser a luz e não as trevas também, né? E não colocar eles contra a parede e falar assim, cara, vocês erraram e tá tudo errado, tudo isso que eles estão fazendo, porque Deus vai pesar a mão. Cara, eu não acredito num Deus vingativo, né? Eu acredito num Deus que é justiça. Deus vai fazer a sua justiça, mas não compete a mim ser o juiz, né? Quem sou eu para julgar alguém? Então Deus vai julgar na hora certa, na hora que Ele quiser. Enquanto isso, a gente precisa orar pelos nossos irmãos para que realmente o Espírito Santo os incomode, a fim de que eles já reconheceram, né, a maneira como eles se posicionaram. Eu acredito que realmente foi um pedido de desculpa sincero. E se não foi, eles vão se entender com Deus. Né? Porque, cara, a gente no Brasil, eles lá na França, quem é a gente para falar alguma coisa sobre? Mas eu acredito que através desse canal a gente possa tá crescendo junto e realmente ser sal e luz dessa terra, onde a gente possa entender o nosso posicionamento como artistas cristãos no mundo. Né? Então, dentro de uma esfera profissional, como que a gente se comporta dentro desse rolê todo? Então, fica aí a reflexão, fica aí o que Paulo nos deixou através de Cristo, obviamente, né? Porque quando a gente coloca, porque Paulo nos deixou,
Paulo foi um instrumento também nas mãos de Jesus, né? Nas mãos de Deus para deixar alguns conselhos para a gente. A gente acredita que toda a palavra ela foi escrita através da revelação do Espírito Santo. Então, se você concorda, comenta. Se você não concorda, comenta. Porque é para isso que a gente está aqui, para a gente fomentar cada vez mais essas discussões e ter essa troca de ideias, né? Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas, deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito, por favor, para você nunca mais perder um vídeo e a gente possa estar crescendo cada vez mais. Beleza? Beijos, abraços, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos.